A sala de aula estava repleta da energia típica de uma sala de aula universitária. Alunos conversavam, folheavam cadernos e checavam seus celulares. Entre eles estava Daniel Carter, um homem de pouco mais de 30 anos, vestindo uma camiseta preta simples e calça jeans. Sua postura era ereta, sua presença calma, porém autoritária. Ao contrário dos alunos mais jovens ao seu redor, ele vira coisas que eles jamais poderiam imaginar. Daniel era um veterano, retornando à escola após servir nas Forças Armadas por mais de uma década. Bem-vindo ao Elite Oculta. Vamos acompanhar mais essa história. Quando o relógio bateu 10 horas, a porta da sala de aula se abriu. A professora Amanda Whitmore entrou, com os saltos batendo no piso de ladrilho. Ela tinha cerca de 40 anos, estava bem vestida e tinha um ar de autoridade que enchia a sala. Era conhecida por suas notas rigorosas e atitude objetiva, mas também por algo mais, sua falta de paciência com alunos que considerava inadequados para o ensino superior. Ela examinou a sala e seus olhos pousaram em Daniel. Um sorriso irônico surgiu no canto dos seus lábios. "Ah, parece que temos um novo aluno", disse ela, cruzando os braços. "E bem mais velho, aliás." A sala ficou em silêncio. Alguns alunos trocaram olhares estranhos. Daniel a encarou, mas não disse nada. A professora Whitmore riu baixinho. "Bem, acho que nunca é tarde para aprender, mas espero que você consiga acompanhar. Esta aula não é um programa de recuperação." Alguns alunos riram baixinho. Outros pareciam desconfortáveis, mas Daniel não se abalou. Ele já havia enfrentado coisa pior do que aquilo. Um professor condescendente não o faria se abalar. O que a professora Whitmore não percebeu foi que Daniel não estava ali apenas para aprender. Ele estava prestes a lhe ensinar uma lição que ela jamais esqueceria. À medida que a aula prosseguia, os comentários ásperos e condescendentes da professora Whitmore continuavam. Ela frequentemente interrompia a palestra para olhar para Daniel, fazendo comentários sobre sua formação incomum, como seu tempo no exército. "Não é ótimo", comentou ela um dia, "que alguns de nós tenhamos um tempinho extra para descobrir o que realmente queremos fazer? Mas tenho certeza de que alguém como você..." Ela olhou para Daniel. "Provavelmente já sabe exatamente o que quer, certo? Afinal, a vida militar não deixa espaço para crescimento pessoal." A turma ficou em silêncio novamente, com os olhares alternando entre Daniel e a professora. Mas Daniel permaneceu impassível. Manteve o foco na aula, sem dar a ela a satisfação de uma reação. A professora Whitmore claramente não estava acostumada a ser ignorada. "Vamos lá, Sr. Carter", continuou ela, com o tom transbordando sarcasmo. "Diga-nos, o que exatamente o senhor espera obter com este diploma? Uma carreira em algum emprego de escritório?" Suas palavras eram ásperas, como punhais apontados diretamente para ele. Alguns alunos riram nervosamente, sem saber como reagir. Era evidente que a professora estava tentando provocá-lo, mas Daniel não mordeu a isca. Em vez de responder às provocações, Daniel levantou a mão. A sala ficou ainda mais silenciosa enquanto todos esperavam que ele falasse. "Sim, Sr. Carter?" perguntou a professora Whitmore, com a voz transbordando de falsa doçura. "Estou aqui para aprender", disse ele simplesmente. Sua resposta foi calma, direta e quase banal, mas fez algo mudar na sala. Por um breve momento, até a expressão presunçosa do professor Whitmore vacilou. Ela pigarreou rapidamente e continuou com o sermão, sem tirar os olhos dele por completo. Estava irritada agora. Ele não estava respondendo como ela esperava, mas isso não duraria. Não demorou muito para que a zombaria da professora Whitmore aumentasse. Ela chamava Daniel durante a aula, muitas vezes na tentativa de envergonhá-lo na frente dos demais alunos. Certa tarde,
Ela fez uma pergunta sobre os sistemas políticos de diferentes países, algo claramente um pouco mais difícil do que o normal. Os alunos se remexeram em suas cadeiras, folheando anotações enquanto tentavam se lembrar das informações. Quando o silêncio se tornou intenso, os olhos da professora Whitmore pousaram em Daniel. "Carter", disse ela docemente, com a voz agradável demais. "Por que você não compartilha suas ideias sobre as diferenças entre autoritarismo e democracia?" Daniel estava ouvindo atentamente, mas a pergunta era difícil. Mesmo assim, ele sabia a resposta. Respirou fundo e começou a falar. "Bem, autoritarismo é um sistema em que o poder se concentra nas mãos de um ou poucos indivíduos, e a liberdade política é limitada. A democracia, por outro lado, permite que o povo tenha voz no governo por meio de eleições livres e justas." Ele falou calmamente, com a voz firme, mas assim que terminou, o professor Whitmore o interrompeu. Bem, essa foi uma resposta bem básica, Sr. Carter", ela disse com o tom transbordando desdém. "Para alguém que supostamente é adulto, eu esperava mais profundidade." Os alunos ao redor dele se remexeram, desconfortáveis. As bochechas de Daniel queimaram, mas ele se recusou a deixar lá ver qualquer vulnerabilidade. Ele apenas assentiu, deixando o momento passar. Mas isso não foi o pior. Na semana seguinte, a turma teve um projeto em grupo. Enquanto os grupos eram distribuídos, a professora Whitmore decidiu parear Daniel com alguns dos alunos mais jovens. Ela até fez um comentário ao distribuir os grupos. "Acho que os alunos mais jovens talvez consigam ensinar o Sr. Carter uma coisa ou duas", disse ela, e a turma inteira riu, concordando. Doeu, mas Daniel continuou em silêncio. Ele não estava ali para discutir com ela ou se envolver em suas brincadeiras infantis. No entanto, no fundo, ele sabia que o tempo do silêncio estava chegando ao fim. O projeto em grupo foi um pesadelo desde o início. Os membros do grupo designados por Daniel, 3 alunos mais jovens, não o levaram a sério. Eles o ignoraram durante o planejamento, presumindo que ele não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Cochicharam pelas costas dele, fazendo piadas sobre ele. Uma das alunas, uma garota chamada Emily, revirou os olhos quando ele tentou dar sua opinião. "Você só está aqui para fazer números, não é? Você provavelmente está acostumado a seguir ordens sem pensar por si mesmo", ela zombou. Daniel sentiu a paciência se esgotar, mas não disse nada. Sabia que se envolver com eles só pioraria as coisas. O prazo do projeto se aproximava e a tensão aumentava. O grupo não havia progredido muito e as sugestões de Daniel estavam sendo ignoradas. Cada vez mais, Emily e seus amigos pareciam contentes em deixar o projeto fracassar, sabendo que poderiam culpá-lo quando isso acontecesse. A gota d'água veio quando tiveram que apresentar seus trabalhos. O grupo de Daniel foi o último. Enquanto estavam em pé diante da turma, Emily, que havia assumido a liderança, começou a falar. Ela divagou sobre as descobertas, claramente despreparada. Daniel podia ver o olhar penetrante da professora Whitmore, alternando entre o grupo e suas anotações, como se estivesse esperando uma desculpa para desmembrá-los. Quando Emily terminou, houve um silêncio constrangedor. Os olhos da professora Whitmore se estreitaram enquanto ela falava. "Bem, isso foi decepcionante." Sua voz era fria, suas palavras cortantes como uma faca. "Você tinha uma tarefa, mostrar que realmente entendia o assunto." Ela se virou para Emily. "E para você? Você é o líder do grupo. Você deveria ter se saído melhor." Emily se mexeu, desconfortável, mas antes que pudesse responder, Daniel falou. "Professor, se me permite", disse ele, com a voz firme e confiante. A turma ficou em silêncio enquanto todos os olhares se voltavam para ele. O professor Whitmore ergueu uma sobrancelha,
claramente surpreso por estar interrompendo. Sim, Sr. Carter. Acredito que devo assumir a responsabilidade pelo nosso fracasso, disse ele, com o olhar fixo nos professores. Mas a verdade é que não fracassamos por falta de esforço de ninguém. É porque não podíamos trabalhar juntos como uma equipe. Isso é algo que eu deveria ter dito antes. Por um momento, houve um silêncio longo e desconfortável. O rosto de Emily corou de vergonha. Os olhos da professora Whitmore brilharam de irritação. Mas Daniel não tinha terminado. Posso não ser tão jovem quanto vocês, continuou ele com a voz cada vez mais forte, mas aprendi a lidar com coisas muito piores do que isso, e não vou deixar ninguém me tratar como se eu fosse uma piada. A sala estava silenciosa. A tensão era palpável. A professora Whitmore abriu a boca para responder, mas fechou, novamente claramente sem saber o que dizer. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela falou, desta vez com a voz mais baixa, menos zombeteira. Carter, vou levar seu ponto em consideração, disse ela, com um tom muito menos confiante do que antes. Pela primeira vez, ela não o menosprezou. Os dias seguintes à apresentação foram de um silêncio estranho. A atmosfera na sala de aula havia mudado. Daniel podia sentir a mudança não apenas na maneira como o professor Whitmore se dirigia a ele, mas também na maneira como os outros alunos o olhavam. Havia um novo respeito, ainda que implícito, pairando no ar. O professor Whitmore, no entanto, não era de admitir a derrota facilmente. Mesmo assim, Daniel notou que havia algo diferente. Ela não estava mais zombando dele. Seus comentários, embora ainda afiados, haviam perdido um pouco do tom. O sarcasmo brincalhão foi substituído por um tom mais neutro. Tudo chegou ao auge na prova seguinte. A turma estava fazendo uma prova difícil que determinaria grande parte da nota final. Enquanto as provas eram distribuídas, Daniel recostou-se na cadeira, firme e calmo. A professora Whitmore iniciou sua ronda habitual, caminhando entre as fileiras, observando os alunos enquanto trabalhavam. Ao passar por Daniel, ela parou brevemente, examinando a prova. Senhor Carter, disse ela, com a voz suave, porém incisiva. Espero que esteja bem. Daniel olhou para ela, surpreso com a ausência de deboche em seu tom. Sim, professora, sou eu. Ela o observou por mais um instante antes de assentir e ir embora. Foi um breve momento, mas para Daniel foi como uma vitória. Ele sentiu que algo havia mudado nela, algo sutil, mas importante. Quando a prova terminou, a turma foi saindo, um por um. Daniel esperou até que o último aluno fosse embora antes de arrumar suas coisas. Ao se dirigir à porta, surpreendeu. Se ao encontrar o professor Whitmore ali, esperando por ele. O senhor Carter, ela começou, com a voz mais baixa do que o normal. Preciso me desculpar pela maneira como te tratei. Você estava certo sobre o projeto. Eu te subestimei e não deveria ter feito isso. O coração de Daniel disparou. Ele nunca esperara um pedido de desculpas, especialmente de alguém como ela, mas lá estava ele, pairando no ar entre eles, genuíno e espontâneo. Eu entendo que meu comportamento foi errado, ela continuou, e respeito sua dedicação. Agora eu vi. Está claro que você tem mais a oferecer do que eu imaginava. Por um momento, nenhum dos dois falou. Não era fácil ouvir isso de uma mulher como a professora Whitmore, que se orgulhava de estar no controle. Mas havia algo cru em sua admissão, algo que demonstrava uma compreensão mais profunda de respeito e crescimento. Eu aprecio isso, professora, respondeu Daniel, com a voz firme. Só quero uma chance de mostrar que consigo fazer isso. O breve silêncio foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Alguns alunos permaneciam no corredor, mas naquele momento, Daniel e a professora Whitmore eram os únicos na sala. O senhor não está aqui apenas para aprender, Sr. Carter, disse ela, suavizando a voz. O senhor está aqui para nos ensinar uma lição de resiliência.
E eu sou grato por isso. Daniel assentiu com um sorrisinho no canto dos lábios. Acho que nós dois aprendemos alguma coisa hoje. Com isso, ele saiu da sala, com a cabeça um pouco mais erguida do que antes. O semestre se aproximava do fim e, com ele, a prova final. Daniel vinha estudando com afinco, revisando suas anotações, revisando seus livros didáticos e praticando todos os tópicos abordados pelo professor. Ele sabia que aquela prova poderia determinar sua nota, mas não estava preocupado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se confiante. A tensão dos últimos meses, o ridículo, o isolamento, tudo havia desaparecido. Agora era só ele e o trabalho. A professora Whitmore, por sua vez, manteve um profissionalismo discreto nas últimas semanas de aula. Não houve mais provocações ou comentários irônicos. Na verdade, ela parecia quase humana. Cumprimentava-o com um aceno de reconhecimento cada vez que seus caminhos se cruzavam. Na manhã da prova final, Daniel chegou cedo, na esperança de revisar pela última vez. Ele estava sentado a uma carteira no fundo, com os olhos percorrendo as anotações à sua frente. A sala estava silenciosa, exceto pelo leve farfalhar de papel, enquanto outros alunos chegavam. Quando o sinal tocou, sinalizando o início da prova, o professor Whitmore entrou. Ela segurava uma pilha de provas nas mãos, seu olhar percorrendo a sala. Parecia mais serena do que nunca, mas havia um vislumbre de algo em seus olhos, algo quase apologético. Ela entregou as provas com um movimento rápido e profissional e, ao fazê-lo, parou em frente à mesa de Daniel. Por um breve momento, seus olhares se encontraram. Você percorreu um longo caminho, ela disse suavemente, quase como se estivesse falando consigo mesma. Daniel não respondeu. Ele não precisava. Sabia que a jornada que havia empreendido não era apenas para tirar nota máxima numa prova. Era para provar a si mesmo. Não para ela, não para a turma, mas para si mesmo. A prova durou 2 horas, e durante esse tempo Daniel trabalhou com uma intensidade que refletia todas as dificuldades que enfrentara. Concentrou-se em cada questão, ponderando cuidadosamente as respostas. Sua mente, antes obscurecida pela dúvida, agora estava clara diante das palavras ásperas do professor. O trabalho surgiu naturalmente. Quando a prova terminou, Daniel a entregou sem hesitar, com o coração tranquilo. A professora Whitmore lhe deu um rápido aceno de cabeça ao aceitar o trabalho, mas não houve nenhum comentário. Nos dias seguintes, a turma aguardava as notas finais. A atmosfera na sala havia mudado completamente. O ar de controle habitual do professor Whitmore parecia menos rígido. Ela estava mais contida agora, mais introspectiva. Então chegou o momento. As notas foram afixadas no quadro de avisos. Daniel parou diante da lista, sentindo o estômago revirar enquanto examinava a página. Encontrou seu nome e, em seguida, sua nota, um A. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Ele tinha conseguido, mas havia mais. Enquanto estava ali, notou algo estranho. A nota da professora Whitmore, aquela que ela havia afixado ao lado das outras, não era mais um mero espelho. Era uma nota pessoal. Daniel se animou. Mais do que apenas sua capacidade acadêmica. Você me lembrou de algo importante, que resiliência e respeito são essenciais. Siga em frente, professor Whitmore. Daniel ficou parado por um momento, absorvendo as palavras. Não era apenas uma nota, foi um reconhecimento. Pela primeira vez, ele sentiu que realmente pertencia àquele lugar. O último dia de aula foi agridoce para Daniel. O semestre havia terminado, e enquanto os alunos juntavam suas coisas e se preparavam para ir embora, havia um ar de desânimo na sala. Ele sentia uma sensação de realização. Sua nota, o pedido de desculpas do professor e o respeito silencioso dos colegas confirmavam que ele havia superado a parte mais difícil,
Mas não se tratava apenas da classe. Tratava-se de tudo o que ele havia superado para chegar àquele ponto. O serviço militar, as cicatrizes visíveis e invisíveis que carregava consigo e os desafios de retornar à vida civil. Cada uma dessas coisas o moldou, mas não o definiu. Enquanto a turma se dispersava lentamente, Daniel permaneceu em sua carteira por mais um instante. Ele estava juntando suas coisas quando a professora Whitmore se aproximou dele. "Sr. Carter", disse ela, com a voz mais baixa do que o normal. "Posso falar com o senhor um instante?" Ele assentiu, levantando-se e encarando-a. Não havia sarcasmo em seu tom agora, apenas sinceridade. "Primeiramente, quero me desculpar novamente por tudo", ela começou. "Sou professora há anos e achava que sabia tudo sobre o que faz um bom aluno. Mas você me lembrou que, às vezes, não se trata de notas ou diploma. Trata-se de força e perseverança para seguir em frente, independentemente das adversidades." Daniel sentiu um aperto no peito. Ele não era de aceitar elogios facilmente, especialmente de alguém que o desprezara tanto no passado. Mas, pelo jeito como ela falava agora, ele percebia que vinha de um lugar sincero. "O senhor não passou na minha turma, senhor Carter", ela continuou. "Você me ensinou algo que eu precisava aprender sozinha." Por um momento, a sala ficou em silêncio. Daniel não sabia como responder. Ele não estava acostumado a esse tipo de reconhecimento. "Você me mostrou o que é a verdadeira força", concluiu o professor Whitmore. "E por isso sou verdadeiramente grato." Daniel não disse nada a princípio, apenas assentiu, deixando as palavras se fixarem em sua mente. Ao sair da sala de aula pela última vez, percebeu algo. A jornada que ele havia iniciado não se resumia apenas à educação. Tratava-se de resgatar seu próprio senso de autoestima. O exército pode tê-lo treinado para sobreviver, mas a escola o ensinou a crescer. Ele havia retornado àquela sala de aula para provar que era capaz. E agora sabia que conseguira. De cabeça erguida, Daniel saiu para o mundo, pronto para o que viesse a seguir. Muito obrigada por acompanhar a incrível jornada de Daniel nesta história. Sua resiliência, força e capacidade de superar desafios servem como um lembrete de que todos nós podemos superar os obstáculos da vida, por mais difíceis que pareçam. Se esta história te inspirou, não se esqueça de curtir. Inscreva-se para mais histórias emocionantes e comente abaixo para compartilhar suas ideias. Adoraríamos saber sua opinião e, claro, compartilhar esta história com seus amigos para inspirá-los também. Seu apoio é essencial e mal podemos esperar para trazer ainda mais histórias que tocarão seu coração.